Muito bem, agora é a vez deles, o trio de comentaristas para abrir com tudo esse jogo aberto nesta terça-feira. Cicinho, bom dia para você, qual é o destaque? Bom dia, Renata. O destaque é a declaração do Tapia, né? Gostei, um jogador São Paulo tá precisando disso daí, joga em qualquer posição ali no ataque, boa, Tapia. Mas no clássico poderia ter dado passe, né, pro Ferreirinha. Às vezes precisa pensar também, mas seja bem-vindo. Edu Dracena, é a sua vez, qual é o destaque de hoje? Bom dia, Renata, bom dia, meus amigos. Meu destaque é essa novela portuguesa, né? Essa novela não vai... Ô, Bel, vamos acabar logo com essa novela, logo renova logo o Palmeiras e continua treinando a equipe palmeirense aí até o final do contrato da Leila. Ronaldão, vamos para a Sul-Americana nesta terça-feira, mas o Campeonato Brasileiro volta amanhã com tudo, hein? Bom dia! Mas menina Renata, bom dia a você, a esses cavalos. Meu destaque vai pro cartão corporativo. Agora mais um presidente do Corinthians deitando e enrolando com o cartão corporativo e já tá lá. Eita. Já tá lá no conselho, vamos ver o que vocês vão fazer. Agora gastar com cerveja, tudo bem, mas pra potência? Será que o menino não tava com aquela potência toda, menino? E o irmão dele tava na administração, não viu também? Ou também usou o potenciômetro aí, sei lá. Ronaldo. Meu Deus. Ronaldo. O quê? Tá perdendo a potência? Eu não, os caras que estão comprando tudo tipo cartão corporativo Tá do duro, Corinthians. hein, Ronaldo? Tá Que duro. várzea! Tá duro não, tá O bom. Ronaldão não usa cartão corporativo, não, gente. Que fase, meu Deus do céu! Bom, o Cicinho falou sobre o chileno Tapia, que chegou ao São Paulo, reforço pro ataque. E agora, lá no canal Jogo Aberto do YouTube, para começar os trabalhos, vamos ouvir um pouquinho mais da apresentação desse reforço São Paulino. Na sequência, Brasileirão, mais torcidas organizadas pressionando, Sul-Americana e tá só começando. La verdad que debutar en un clásico es hermoso, el ambiente, primero ganando, creo que se generó un ambiente muy lindo, jugamos muy bien, creo que fue algo totalmente general, o sea, no solamente por el resultado, sino también por el juego. Y mirando de a fin de temporada, nosotros como equipo, como San Pablo, tenemos que pelear por todo. No solamente un campeonato, sino todos los que estamos compitiendo. Y siempre tiene que ser así. O sea, todos los años que juguemos, todas las competencias que estemos, hay que mirar al máximo y aspirar al máximo. La verdad que fue impresionante. Primero, el ambiente que se generó por el clásico, la gente, lo que empuja, el movimiento que genera todo el estadio, la verdad que es imponente. Y te da una energía extra de querer jugar, de querer ganar el clásico, entras con una motivación máxima. Y creo que no solamente el clásico, así va a ser todo el año y eso es maravilloso. No me preocupa mucho los últimos 6 meses. Aprendí muchísimo también, pude no haber jugado lo que yo quise, pero aprendí muchísimo y me llevo un montón de cosas positivas del club, del día a día, de mi ex compañero, y que todo eso me va a servir para ponerlo a prueba acá. Es un nuevo desafío, estoy totalmente mentalizado en San Pablo, creo que es un desafío enorme y lo siento que va a ser muy lindo y que va a estar todo muy lindo este año. Y la realidad es que no tengo una posición fija, sino yo puedo jugar por extremo, puedo jugar más al medio, por punta. Creo que es algo donde el cuerpo técnico y el entrenador decidirá dónde me verá mejor. Tuve algunas charlas con Galopo en River. Creo que me habló maravilla del club. Al final no es necesario que me hable del club porque cuando uno habla de San Pablo es un club enorme, es un club de los más grandes de Brasil, lo más conocido en Sudamérica y en el mundo. Entonces, a veces no es necesario preguntar porque solamente con el nombre uno sabe lo que viene. Renata Fã, Renata Fã. Renata Fã tá zen, tá tranquila. Não tem campo hoje, então tá tudo bem. Amanhã começou bem calma. Agora,
O que não tá muito legal é passar pelo playoff ou playoffs da Sul-Americana, não é? Estamos nessa fase e hoje, olha só, aqui tá a agenda da competição. O Cerro Largo do Uruguai vai jogar contra o Central Córdoba da Argentina, que deu um trabalho pro Flamengo lá na Libertadores. O que nos interessa, aqui está, América de Cali versus Bahia e Vasco da Gama e Independiente del Valle. O Vasco tomou 4 gols lá no Equador. Uma sofrência, né, Rona? Já o América de Cali com o Bahia ficaram na igualdade, agora é momento de decisão. Claro, Cicinho, que olhando o panorama para o Bahia, a situação pode ser mais tranquila, mas não tem simplicidade na Copa Sul-Americana. Pra ninguém. Exatamente, não tem. O Bahia, no primeiro jogo, colocou, né? O Rogério Ceni acabou optando pela equipe mista e acabou empatando. O Bahia tem totais condições de ir e fazer um grande resultado, mas achar que vai encontrar facilidade nessa competição não encontra, porque você pega equipes fechadinha, equipes que acabam jogando no contra-ataque e se acha um gol, se posiciona os 11 lá atrás, é muito difícil você furar o bloqueio. Mas como eu falei, o Bahia tem jogadores que desequilibram, então o Rogério Ceni vai armar a equipe para ganhar, porque o Rogério Ceni não gosta de perder nem para o ímpar. Então é dessa maneira que o Bahia vai entrar em campo. E no primeiro jogo ele poupou vários jogadores em casa, ficou ali no 0-0, aquele vacilo. Já já o Ronaldão e o Edu vão falar sobre a Copa Sul-Americana, agora um pouquinho mais da participação brasileira de hoje. Somos da turma tricolor. Na luta pelo G4, o empate em Fortaleza não serviu. Agora, no 6º lugar do Brasileirão, o Bahia já virou a chave para a partida desta terça contra o América de Cali pela Sul-Americana, onde o empate também não é um bom negócio. Depois do 0-0 na Fonte Nova, uma nova igualdade no placar levaria a decisão para os pênaltis. Mas na marca da Cal, o retrospecto recente do esquadrão é positivo. Nos últimos 5 anos foram 7 disputas com apenas 2 eliminações. Mas o torcedor prefere evitar esse drama. A gente tem que ganhar logo no início, pelo menos no primeiro tempo, né? Aos 45, fazer logo um golzinho que é para eles ficar lá zoado e a gente ganhar o jogo, né? Ansioso, aquela adrenalina, né? Mas fé em Deus, o Bahia vai ganhar, confiante. Para conseguir a vaga direta sem pênaltis, o tricolor precisa de um triunfo inédito na Colômbia. Até hoje, o Bahia disputou 2 partidas no país e perdeu as 2, ambas contra o Atlético Nacional. E agora, estreando em Cali, o esquadrão vai ter que superar a força dos Diabos Vermelhos no Olímpico Pascoal Guerreiro, já que dentro de casa, o América só perdeu 1 dos últimos 23 jogos. O jogo não acabou, continua. Mesmo fora de casa, nós temos que ir lá e enfrentar essa equipe e tentar a classificação fora de casa. Não vejo como nada impossível tentar conseguir fora de casa. Nós sabemos que nosso rendimento sempre é melhor dentro de casa. Vamos ter que trabalhar isso, vivenciar essa experiência também fora de casa contra o América de Cali. Para a partida, a esperança da torcida está no possível retorno de William José. Com o atacante, o Bahia vem de 5 triunfos seguidos. Nessa sequência, o camisa 12 ainda balançou a rede 3 vezes. Já sem ele, são 2 empates, com apenas 1 gol marcado pelo time. Vamos revisar todos os jogadores, ver como cada um se encontra, o risco de lesão de cada um, para preparar um time que também é um jogo muito importante da Sul-Americana. Nós não queremos viajar para a Colômbia e voltar sem a classificação. Nosso objetivo, independente do time que seja escalado, das peças escolhidas, é sempre representar o Bahia e trazer a classificação. Acho que é difícil, mas completamente possível. É por aí. É difícil, mas completamente possível. Você que teve 2 duelos aí com o Corinthians, com o América de Cali, se o Bahia estiver concentrado, jogar uma partida nos padrões que ele vem apresentando, pode classificar, Rona. Menina Renata, já era para ter viajado o Bahia para passear. Porque o jogo aqui foi um erro de estratégia do Rogério Ceni. Vamos falar sério aqui. Se é uma competição que o Bahia quer, se realmente for essa Sul-Americana, era para ter passado o trator aqui, com jogadores que ele poderia ter poupado até, mas deixaria jogar 45 minutos, faria a diferença logo no começo e depois só respirava. Aí ele teve que mexer no time, aí depois teve um jogador expulso, que foi o Everton, se eu não me engano, não vai poder jogar agora, mas amassou lá na Fonte Luminosa.
Fonte Nova ou Luminosa? Fonte Nova. A Luminosa Fonte é da Luminosa é de Ferroviária. Araraquara. É, da Ferroviária. Já tem que ter amassado, feito a diferença. Então vacilou o Rogério. Agora que pode passar? Pode. O mito? Pode. Agora pode passar. Edu, e o Vasco tem uma situação terrível, porque o time tomou 4 gols do Del Valle, que é já bem íntimo dessa competição da Sul-Americana. Será que o milagre pode ser produzido nesta noite? Renato. A gente sabe que no futebol a gente não pode falar o impossível, mas é muito difícil o Vasco conseguir classificar, porque foi um resultado muito amplo, né? 4-0 você tomar no primeiro jogo e você traz uma vantagem gigantesca para o segundo jogo. Eu acredito ainda mais no estádio do Vasco ali, São Januário, a pressão, mas ao mesmo tempo vai trazer pressão para os jogadores do Vasco, porque vai começar a errar, de repente não conseguir fazer um gol tão cedo. Então eu vejo uma dificuldade muito grande, principalmente não tendo o Coutinho, que o Coutinho vinha numa fase muito boa, treinou muito bem aí nessa pré-temporada, acabou se lesionando, mas o Fernando Diniz vai ter um trabalho muito grande aí para esse jogo. O Vasco tem que ganhar o jogo, ganhando o jogo até mesmo de repente sair de uma forma mais cabeça erguida. Jogar de um jogo mais consciente, até mesmo para a sequência da temporada. Então, um pouco mais das estratégias do Fernando Diniz para essa partida contra o atrevido Del Valle. Dizem que nada é impossível, mas a missão do Vasco hoje é, no mínimo, pra lá de complicado. Depois de sofrer 4-0 no jogo de ida, na altitude de Quito, no Equador, a equipe carioca precisa reverter o placar contra o Independente Del Valle em casa para se manter viva na Copa Sul-Americana. Agora pensar no jogo do Brasil, a gente tem condições de fazer o placar lá também. Acontece que o que já era difícil ficou ainda mais dramático com as baixas da equipe. Logo mais, quando entrar em campo, o Vasco terá pelo menos 5 desfalques. 3 em relação à escalação titular do primeiro jogo. Coutinho e Adson já ficaram de fora em Quito. O meia tem uma lesão na panturrilha e segue tratamento. Já o caso do atacante é mais complicado. Após quebrar a perna em um treinamento, Adson passou por cirurgia e não tem previsão de retorno aos gramados. Piton cumpre suspensão. A expulsão do lateral esquerdo na semana passada foi um dos fatores que desconfigurou a equipe na goleada sofrida. Ainda no setor defensivo, Lucas Freitas, gripado, também não será relacionado. E no ataque, GB teve uma lesão na coxa e vai ficar fora por 3 semanas. Para suprir as perdas, Diniz deve improvisar Hugo Moura na zaga. Vitor Luiz entra na lateral esquerda e Jair no meio de campo. Mais à frente, David fica com a vaga de GB. Apesar do empate contra o Grêmio no último final de semana, as 31 chances criadas pelo Vasco motivaram Fernando Diniz a acreditar na virada logo mais. A gente produzir, como produziu hoje, a gente tem chance de reverter. A gente produziu hoje para fazer 4 gols. A gente fez 3 gols contra o Melgar, fez 3 gols contra o Fortaleza, fez 3 gols contra o São Paulo. É um resultado muito difícil, mas de fato eu acredito que é possível. É muito difícil reverter. A gente vai fazer o máximo para a gente conseguir. E eu já convoco o torcedor para vir e nos apoiar. O Diniz tem que acreditar, tem que até o final do jogo pensar que o time pode igualar ou reverter, mas é muito difícil, Cicinho. Eu não vejo com bons olhos essa situação do Vasco da Gama e eu sempre digo, tomara que os clubes brasileiros passem, que eles tenham mais chances, mas o Vasco vacilou muito no Equador com aquela expulsão do Piton. E o Piton, Renata, ele é um dos principais jogadores do Vasco, né? Dá muita assistência, é um jogador que chega muito forte na linha de fundo, né? Sempre procurando o Verratti. E assim, mas é um jogo também que o jogador em si, né? Falando como ex-atleta, ele gosta de jogar esse jogo, porque o que vier é lucro. Então é entrar em campo e tentar reverter o placar, não vai ser fácil. Mas o Vasco, se colocar a bola no chão com a qualidade que tem com seus jogadores, pode encontrar aí, porque o time do Diniz, ele surpreende, né? E se pega o adversário numa noite ruim, talvez consiga aí um resultado histórico, mas não vai ser fácil não. O torcedor do Vasco tem que acreditar.
E não pode tomar mais gols também, né? Tem que fechar a casa e ao mesmo tempo fazer gols. Missão bem complexa. Seguinte, novidade no Rio de Janeiro, mas é no Botafogo. A contratação do Danilo. Acompanhamos bem de perto aqui no Palmeiras, no futebol inglês. Ele que vem para substituir o Gregory, maior contratação da história da equipe do John Textor. Muito feliz de estar aqui no Botafogo, né? É um time grande aqui no Rio. E a expectativa é grande de poder ajudar o time, né? Que já vem na crescente desde o Mundial, eu estava acompanhando. E espero ajudar da melhor forma possível e continuar ganhando título com o Botafogo. Danilo, sensação hoje de ser a contratação mais cara da história do Botafogo, né? Você entrou no top 5, ultrapassando o Luiz Henrique Almada agora. Isso aí eu soube ali no voo, né? Que meu empresário acabou mandando. E fico muito feliz e espero honrar esse dinheiro bem gasto aí do John Tex com bastante partida boa e título. Rapaziada do Botafogo, passando aí para mandar um abração, obrigado pelo carinho e pode contar com raça e determinação dentro de campo. Edu, foi rápido, Textor, hein? Perdeu o Gregory, que vai lá com o Arthur Jorge, futebol do Catar, mas trouxe o Danilo, que teve problemas de lesões na Inglaterra, talvez impedindo até que ele se sobressaísse um pouco mais, só que agora é jogador do Botafogo. Renata, esse John Textor é brincadeira. Sai um, entra outro, contrata. E uma bela contratação. O Danilo é um cara que vai ajudar muito o Botafogo. Na minha opinião, ele tem melhores saídas de bola do que o Gregory. Ele tem qualidade técnica e sabe finalizar para gol. Então, foi uma bela contratação. E eu vejo que o Botafogo agora, nesse segundo semestre, vai dar muito trabalho para os times, porque ele perde um jogador e vai lá e contrata um melhor. Então, eu acho que o Botafogo está no caminho certo, coisa que foi feito ano passado e ele está seguindo esse ano agora novamente, Renata. Ronaldão, eu sei que você não tem muita saudade dos tempos dele no Palmeiras, mas é um jogador que aqui foi muito acima da média. Foi. É verdade. Agora, a verdade maior de que a gente está vendo, de tudo que está acontecendo no futebol, é que o Botafogo ele não quer jogador que meia boca, não. O cara joga 40, assim, não quero. Quero um cara 90 minutos que entrega. Desde a marcação até chegar até o ataque. Então deve estar sobrando as inhacas em outros clubes, hein? Onde será que estão as inhacas? Por que será que uns contratam tão bem e outros não? Será porque pagam melhor? É isso, sim? Porque tem dinheiro, né, Renata? E assim, credibilidade. Credibilidade. E o Botafogo é muito bem quanto a isso, né? Uma equipe que aí o Textor tem conduzido, né? A gente acha que talvez ele quer mandar muito, mas ele é muito inteligente nas contratações, né? E isso tudo em sintonia ali com a comissão técnica e traz um jogador que realmente vai ajudar e vai fazer a diferença, né? Chuta bem, é um jogador também que marca e a nível de seleção também. Muito bem, agora a gente vai lá para o canal Jogo Aberto, que está recheado de informações, notícias do Atlético Mineiro, do Cruzeiro, joga amanhã com o Corinthians, hein, Ronaldão? E ainda... Amanhã é o maior de Minas com o maior do mundo. Tudo na internet, na sequência, muito mais ao vivo para você. Amanhã é outro dia. Vai! Líder do Campeonato Brasileiro com 33 pontos, o Cruzeiro agora muda o foco para o duelo desta quarta-feira contra o Corinthians na Neoquímica Arena, lá em São Paulo. Bom, a equipe de Leonardo Jardim chegou ao seu 15º jogo seguido sem perder. E olha que foram somente 4 empates neste período. Está voando o comando aqui do português na Toca da Raposa. Mas para essa partida de quarta-feira tem alguns problemas no elenco celeste. Isso porque Lucas Silva, volante, jogador extremamente importante, inclusive que Jardim chegou a classificar como um dos pilares da sua equipe, principalmente para ligar a defesa ao ataque. Bom, Lucas Silva sofreu um acidente de trabalho, torceu o joelho ainda na partida contra o Juventude. Os exames iniciais apontam que não teve nenhuma lesão séria. No entanto, o volante é dúvida para o jogo desta quarta-feira. Caso ele não vá a campo, Eduardo, ex-meia do Botafogo, é o substituto imediato. Para o técnico Cuca, a derrota por 3-2 dentro do Allianz Parque marcou a pior partida do Atlético sob o seu comando desde que voltou à equipe no começo desta temporada. O Galo foi superado dentro do estádio do Palmeiras em um jogo onde o placar engana um pouco. Afinal de contas, foram 2 gols de falta do Hulk, 2 belíssimos gols
mas não conseguiu criar muitas chances além disso. Agora, o próximo compromisso é na quinta-feira, dentro de casa na Arena MRV, contra o Atlético Bucaramanga. E olha, mais uma dor de cabeça para Cuca. Alan Franco, que vinha atuando já improvisado como primeiro volante, não poderá ir a campo. Foi expulso por conta do segundo cartão amarelo ainda no jogo de ida da repescagem da Sul-Americana contra o Bucaramanga lá na Colômbia e por isso ficará de fora. A questão agora fica como que Cuca vai montar esse meio de campo. Uma das opções é escalar Igor Gomes como volante ali no meio de campo ao lado de Gabriel Menino. Já a outra opção é colocar um zagueiro improvisado, que nos últimos jogos tem sido Rômulo ou Ivan Roman, jovem de 18 anos, que estava no futebol chileno no começo da temporada. A Bélgica recebe neste fim de semana a terceira de 6 sprints da temporada. A corrida curta de sábado rende 8 pontos ao vencedor, 7 ao segundo colocado, 6 ao terceiro e 1 ponto a menos até o 8º colocado. A dinâmica do fim de semana é diferente, com apenas um treino livre e a classificação para a sprint na sexta. No sábado, serão disputadas a sprint e a classificação para a corrida principal de domingo. Spa-Francorchamps já recebeu um sprint em 2023, com vitória de Max Verstappen. Mas quem dá as cartas é a McLaren, e a briga pela liderança do Mundial de Pilotos está acirrada. Com 2 vitórias consecutivas de Lando Norris, a vantagem do líder Oscar Piastri caiu para apenas 8 pontos. Com 33 pontos em disputa na Bélgica, se vencer tanto a sprint como a corrida principal, o inglês recupera a liderança. It's exhausting. It takes a lot out of you every weekend to fight for thousands, hundreds, perfection. So it makes it more rewarding. I think wins nowadays than in previous times. But yeah, I enjoy a little break and I come back and I try to do the same in Spa. Oscar Piastri ou Lando Norris? Quem vai sair da Bélgica no topo do campeonato? Muito bem, estamos de volta e o assunto é batido, repetitivo, chato, sempre execrado e deixado de lado. Aqui não é a nossa preferência, não é a nossa escolha, mas torcidas organizadas invadindo locais de trabalho de jogadores, treinadores e dirigentes de futebol não é apoiado pelo Jogo Aberto. Ah, conversa pacífica, nada disso. Vai para o campo, vai, aplaude. Lá é lugar de torcedor, o lugar mais sagrado, assim como para o atleta o lugar mais sagrado é o vestiário. Outras torcidas se manifestaram dessa maneira que não é bacana. Retorno às atividades após a Copa de Clubes da FIFA e uma bomba explodiu no futebol. Não só os estádios, mas CTs, aeroportos e até aviões se tornaram palco de protestos de torcedores. Após a derrota para o Palmeiras em São Paulo no fim de semana, por exemplo, a torcida do Galo aguardou o desembarque do time em BH no meio da madrugada. Coube ao capitão e ídolo Hulk, com o restante do elenco e comissão às costas, evitar a escalada da tensão. Ao final daquela conversa que durou alguns bons minutos, nenhum acordo, e a organizada, insatisfeita com o desempenho de alguns atletas, deixou o recado. Eu quero é raça! Tem que ter raça pra jogar no meu calor! No aeroporto também, só que de Curitiba, a torcida do Furacão foi outra que deu as caras. E nesse caso, as críticas passaram inclusive para dentro do avião em que se encontrava o elenco após a virada sofrida para o Volta Redonda na Série B. Um integrante da comissão precisou controlar os ânimos de um torcedor no interior da aeronave. Respeito! Na semana passada, antes da rodada, outros episódios brotaram nos CTs. No Rio, por exemplo, a torcida vascaína foi recebida para uma conversa com o presidente Pedrinho, o técnico Fernando Diniz e os jogadores, incluindo os mais perseguidos. A gente paga pra ver vocês jogar. A gente não ganha porra nenhuma, nego na sacanagem, jogando bolichezinho todo dia com a família. Sabe, irmão?
Sabe, você passeando com a família. É você mesmo. É você mesmo, pô. É você mesmo, pô. Eles não conseguem jogar. Porque o jogador tem medo. Porque o jogador quer fazer, não consegue. Quem der mais de saco cheio são vocês, pô. Então, 20 anos. E não pode mais. E o Vasco vai mudar. Porque não é possível um negócio ficar assim com uma torcida desse tamanho. Após tudo aquilo, a equipe entrou em campo contra o Grêmio e nada além de um empate por 1-1. Resultado, ao término da partida, vaias em São Januário e preocupação com os envolvidos. A torcida, ao mesmo tempo que ela vai, você vê que depois ela quer aplaudir o jogador. E o João Vitor precisa ser forte, o Lucas Freitas, o Piton, seguir e o time precisa vencer. Porque vencendo que essas coisas amenizam e a torcida vem para o nosso lado, que o que a gente precisa fazer é ganhar jogo. Do Rio para Recife, a organizada do esporte, revoltada com o time que não vence há 16 jogos e segura a lanterna do Brasileirão, extrapolou os limites. Todo mundo aqui tem antecedente criminal. Depois da invasão, o clube soltou uma nota em que se disse vítima de coação e o atacante Pablo chegou a ser pego pelo colarinho. Joga bola, mesmo, precisando. A polícia relatar que não houve atos de violência, isso é absurdo, chega a ser grave, né, a afirmação, porque o clube foi invadido, né, o clube foi depredado, houve dano ao patrimônio do clube e a polícia se manteve sempre ausente desse confronto. O clima também pesou na capital paulista na véspera do último majestoso. Do lado são paulino, um grupo de torcedores conseguiu entrar na concentração para cobrar o elenco e o técnico Crespo. Sem a presença da imprensa, prevaleceu a versão de apoio ao grupo. Do outro lado, o corintiano, as câmeras também flagraram torcedores ultrapassando o portão do CT. De fora, foi registrada uma reunião com o técnico Dorival, dirigentes e lideranças do time. Como o resultado em campo foi abaixo do esperado, o sinal de alerta ligado. Isso porque já foi agendada uma nova visita que muito provavelmente será ao estilo daquela de um mês atrás no Parque São Jorge. Fechado por uma administração, protesto pacífico, certo, mano? Pois é, nem 2 semanas se passaram desde o retorno às atividades e a tensão já está nas alturas outra vez. Tolerância zero das torcidas e não só no Brasil. Em Portugal, os apoiadores do Porto também receberam o time com uma boa dose de revolta após a decepção na Copa de Clubes da FIFA. Ou seja, há um padrão mundial pra lá de perigoso que vem tomando conta do futebol em todos os cantos do planeta. Várias cenas, vários contextos diferentes, mas sempre a mesma história. O clube mal em resultados, precisando virar alguma coisa em campo. E aí esses torcedores, especialmente organizados, vão até o local de trabalho, afrontam, falam, filmam, põem na internet. E coincidentemente, como o Corinthians aconteceu isso, ganhou do Ceará, mas depois perdeu para o São Paulo. Aí a gente viu também no São Paulo foi lá no Clássico e jogou a vida. Então, não fiquem pensando que é por isso. Quem acredita nisso não conhece futebol. Mas a gente sabe que isso é permissivo, que muitos dirigentes acabam cedendo essa pressão, não querem perder o apoio desses torcedores. Cicinho, eu realmente acho que isso nunca vai deixar de existir no futebol, porque sempre tem pessoas medrosas e que acabam dando esse tipo de espaço para que esse tipo de coisa aconteça. É isso que a gente lamenta, né, Renata? Porque nenhum jogador entra em campo para fazer sacanagem, né? O jogador, ele entra, tem dia que ele não está bem, tem momento que o time não encaixa e vive, né, as dificuldades ali dentro de campo. Então, assim, mas todos querem entregar o seu melhor. E isso daí, a gente não concorda porque é algo que o jogador já vive toda aquela pressão durante o jogo. No momento de trabalho que tem para você consertar algumas coisas, o torcedor vai lá te cobrar. Então, é momento, na verdade, dos dirigentes se posicionarem. E outra, o presidente passa o cadeado lá e não entra, coloca a segurança e fala, ó, aqui no lugar de trabalho ninguém vai cobrar meus jogadores. Se quer cobrar, cobra no estádio, cobra na saída do estádio, faça a manifestação que você quiser, mas aqui dentro do local de trabalho, não. Mas os dirigentes também não estão nem aí. É engraçado que você não vê ninguém se posicionando dos diretores. Só vê os torcedores cobrando os jogadores e os jogadores têm que passar esse papelão. E outra, torcedor, o jogador ri depois disso daí. Porque não é válido para o jogador, porque o jogador sabe que ele está se empenhando.
Mas isso daí vai acontecer cada dia mais, enquanto não houver um posicionamento dos presidentes fechando os seus portões, vai acontecer cada dia mais isso daí. Você imagina uma possibilidade da Leila abrir esse tipo de concessão, hein, Edu? Não, em nenhum momento. Eu acho que o Palmeiras hoje tem uma administração que proíbe essa situação de você colocar... Tanto é que a última tentativa que a torcida foi fazer lá no Palmeiras, ele chamou a polícia. Não entrou. Então vocês não têm que vir aqui cobrar os jogadores. Não vai, a torcida não vai lá? Vai, mas chamou a polícia, não entrou. Ali não invadiu. Entra. Hã? Não invadiu. Não invadiu e não entra. Então ali não entra. Diferente ali do Corinthians a gente está vendo, do Sport. Do lado de vocês, lá o São Paulo. Do São Paulo abriu o portão. Isso é inadmissível para um profissional ver isso aí, Renato. Para mim é lamentável, eu fico muito triste. Passei por várias situações como essa, não gostava, porque ninguém, como o Cicinho falou, ninguém aí está de sacanagem. Às vezes é o momento, às vezes é a situação que o clube está vivendo. De repente, o extracampo influencia o dentro de campo. Então isso para mim é muito triste, é lamentável. E cadê o sindicato dos atletas? Quê? E aí, sindicato? O quê? Cadê? Vocês não vão proteger os atletas, não, profissionais? E os policiais, cadê? Então, acho que isso é muita gente conivente com uma situação como essa. É que hoje... Aí tem... Fala, Leila, pode Tem falar. que chamar a Leila mesmo. Não entra em pilha de torcida organizada, tá bom? A Leila, ela bate de frente com as organizadas, isso é fato. Isso aí, inclusive, desde que começaram a ameaçá-la no começo, ela já adotou essa política. Agora, independentemente disso, não, abrimos as portas, é pacífico, o jogador sabe que está perdendo, sabe que não está com os melhores resultados, ele tem noção de tabela, ele sabe o que acontece nos campeonatos. Então, Ronaldo, não é preciso ir lá e ameaçar, e falar, porque assim, falar também é uma agressão verbal, também é agressão. É verdade, não é só colocar a mão, né? Também com palavras, né? Mas então nós já temos um antídoto, é só ligar para a mamãe Leila, falar o que você está fazendo com a mancha que está segurando a turma aí. Não, tupi, polícia. Mancha, tupi. É só ligar para ela, vocês dirigentes, liguem para a mamãe Leila, porque amanhã pode ser a sua casa invadida aí por eles aí. Olha, realmente, tomara que isso comece a perder força, que os dirigentes, eles brequem, que eles parem com isso, porque realmente, se a gente continuar tendo esse tipo de conversa, de abordagem, isso não leva a lugar nenhum. Eu não considero que seja adequado e nem imagino que isso seja legítimo também. O que esses torcedores têm para falar para os jogadores, Renato? Eu quero raça. Você tem que ter raça. O que você tem? Vai respeita a camisa de tal time. E outra, a questão é que o futebol vai ter quem ganha e quem perde. Por isso que a gente pede uma proteção e para que isso não aconteça, por quê? Então a equipe, o próximo ano vai ter time que vai perder. Aí o torcedor vai lá fazer manifestação. Próxima rodada. Então assim, é toda hora a mesma coisa e não surte efeito. A torcida do esporte não foi lá e ameaçou, colocou... O Pablo, olha o que aconteceu com o Pablo. Ganhou o esporte do Botafogo? Não ganhou. E que cabeça o cara tem pra jogar? Não ganhou nenhum jogo até agora. Esses caras se posicionam e colocam a mão quando está de frente com o cara. A hora que está fora dali, fica tudo uns gatinhos, né? Ali na frente das câmeras, manifestação, se posicionar. Então, a manifestação, acho que ela é importante quando estão metendo a mão nos cofres do clube, né? Quando estão usando o cartão aí com coisas, a manifestação ela é boa. Ela tem que ser cobrada agora para os dirigentes também. Não é só para os jogadores, essa fumaça toda. Entendeu? Tem coisas que tem que mudar aí. Acho que na quinta-feira vai mudar. E tem que mudar. Tem que colocar no olho da rua esses caras que estão usando o cartão para comprar potenciômetros aí. Comprando breja. Vocês estão de brincadeira, velho. E do cara entrou e falou, olha, eu vou aqui estabilizar as contas do clube. Ele e o irmão dele Mas ele já se manifestou. Do Duílio, você tá falando dele, né? Do Duílio? Eu nem falei o nome dele, mas acho que serve a carapuça. Não, ele disse que... ele falou o seguinte, que ele precisa ver isso. Precisa ver o quê? Já tá lá. Que ele quer ter acesso a esses números. Provavelmente ele não lembra, né? Não, pior é se ele prestou o cartão. Aí se ele falar que ele prestou o cartão pra alguém corporativo, aí tem que internar e sei lá o que faz mais fazer. Porque o cara não pode emprestar o cartão corporativo. Se você vai usar essa desculpa que você emprestou o cartão... Ou que não sabe. O que você não sabe, irmão. Aí, e virou vitalício, não sei como. Comprou bastante bebida alcoólica, hein? Porque pra não lembrar... Então, E se passou o cartão... Só nessa averiguação foram mais de 80 mil reais. Mamãe, é por isso que não tem salário. Caramba. É por isso que não tem salário o presidente do Corinthians. Ele tá com o cartão, ele até empresta o cartão. Que isso? Vocês estão de brincadeira, velho. Vocês estão de brincadeira. Bom, daqui a pouquinho a gente vai abordar esse assunto com mais calma aqui no programa. Agora,
Tapia, reforço do São Paulo, chegou, jogou e já falou também. Eu sou São Paulo, sou tricolor do Morumbi. Quando a vitória é grande, mas começa antes da grandiosidade ser exibida. Os 2 gols de Luciano. Luciano! Ele é mortal contra o Corinthians, Luciano! Luciano, rodou o time pra caramba pra se consolidar aqui. Se tiver desistido, você não seria o 3º maior artilheiro da década, do século de São Paulo. A defesa maiúscula de Rafael. Rafael passou anos no Cruzeiro lá até ter uma oportunidade. Anos. Jogou, foi pro Atlético, teve uma lesão grave e hoje está aqui, é o capitão do nosso time. A presença implacável dos defensores. Ferrarese, Arboleda, todos os estrangeiros, eu nem imagino o que vocês passaram no país de vocês para chegar aqui. Imagina se tivesse desistido. As palavras de Lucas Moura pareciam proféticas. E hoje é guerra, e a guerra se vence assim. E é isso que eu peço para vocês hoje. Guerreiro afastado, Guerreiro machucado. Oscar sentiu as costas. Os 2 devem voltar em cerca de 2 meses. O time sentiu aquelas palavras ainda no vestiário. E manteve o tabu, 2 anos e meio sem perder para o Corinthians no Morumbi. E o recém-chegado Gonzalo Tapia teve a chance de viver alguns daqueles instantes. Entrou no lugar do artilheiro da jornada. La verdad que foi impressionante. Foi impressionante, viu o ambiente que se formou para o Clássico, as pessoas que empurram, o movimento que gerou em todo o estádio. Isso é muito imponente. Te dá uma energia extra de querer jogar, de querer ganhar o Clássico. Motivação máxima. Creio que não será assim só como foi no Clássico, mas todo ano. Isso é maravilhoso, disse o chileno. E isso é maravilhoso. Ele foi apresentado depois da estreia, tem 23 anos de idade, joga como atacante pela direita e também como centroavante. Foi um pedido de Hernan Crespo e já estava no radar do São Paulo. Empréstimo até o fim de junho de 2026, com opção de compra. Não penso nisso de convencer ninguém neste momento. Vou no dia a dia, focado a cada jogo, fazendo bem, treinando bem, pensando em ganhar. Esse clube tem que ganhar sempre, seja onde for. É isso que eu penso, disse Gonzalo Tapia. Pé quente, ele foi. Gonzalo Tapia viu o São Paulo interromper uma sequência de 5 partidas sem vitória no Campeonato Brasileiro. Eram 4 derrotas e 1 empate. A vitória contra o Corinthians pode ser uma virada de chave? É o que a gente vai ver. Quinta-feira, o tricolor paulista desafia o Juventude em Caxias do Sul. O time gaúcho tem 5 pontos a menos que o São Paulo. 2 jogos a menos também. Está em 18º lugar na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Daí a importância dos 3 pontos, mesmo fora de casa. Se a vitória no Clássico mudou o astral, não pode ser um fim, apenas um recomeço. Palavras do comandante. Deve ser normal. O São Paulo deve jogar assim, sempre. Contra todos, não somente o Clássico. Então, o caminho é esse aí. Nenhum dos inúmeros pendurados tomou cartão. O 4º maior artilheiro do time na história do Brasileirão está voando, agora com 56 gols. E o estreante está otimista. Bons sinais para seguir no caminho. Cicinho, segundo o presidente do São Paulo, ainda há uma busca por um meio-campista e também por um lateral que seja versátil, não é de movimentação. Então o São Paulo provavelmente não vai parar por aí, deve contratar outros jogadores. E isso enche o torcedor são paulino de esperança, porque o São Paulo tem sofrido muito, Renata, com lesões, né? Agora vai perder por 2 meses o Oscar. Então são setores do campo que realmente precisa de contratações. A lateral esquerda era uma das posições aí que se cogitavam trazer mais um reforço, mas o Wendel finalmente estreou pelo São Paulo, né? Então isso também dá uma tranquilidade maior. Mas tem dinheiro para contratar lateral? Tem dinheiro? Assim, o futebol, às vezes você consegue fazer... Tem dinheiro? Às vezes você consegue fazer negociações sem dinheiro, né? Então, assim, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Mas o São Paulo precisa de jogador. Passa essa fórmula lá pro Corinthians. Exatamente. Poxa, o Corinthians está tentando contratar um cara de 32 milhões. Então, assim, são coisas que... Mas se tratando de São Paulo, a esperança do torcedor é para que chegue. O Tapia chegou, assim, não está em ritmo ainda, mas já
demonstra ali muita vontade, isso para o torcedor já agrada, mas o São Paulo precisa de mais reforços, sim, porque não dá para ficar contando, esperando o Lucas, ficar esperando o Oscar, enfim. O São Paulo precisa, sim, de jogadores. Edu, o São Paulo deu uma respiradinha também na tabela, venceu o Clássico, que ganha moral, é o jogo talvez mais importante do ano. Mas, independentemente disso, a gente sabe que nas Copas tudo tá legal. Agora, no Brasileirão, ainda tem que melhorar mais. Melhorar mais e deu um alento também, né, Renata? Esse jogo, para o São Paulino, mostrou a mudança da postura. Você vê um time mais ligado, um time com mais vontade, mais concentrado. Vibrando. Vibrando. E é claro, em um clássico tudo isso envolve, né? A gente quer ver agora uma sequência, né, do time do São Paulo jogando dessa forma. Então, é claro, você vindo de uma vitória diante do seu maior rival, que é o Corinthians, isso dá confiança para a sequência. Agora, o São Paulo tem no seu treinador a grande expectativa de que possa fazer um grande trabalho. E quem sabe, trazendo mais reforços, possa ajudar aí na sequência da temporada. E o problema também, Rona, são as lesões no São Paulo. Caleri, Rian Francisco, Lucas Moura, agora o Oscar. Jogadores importantes, Luiz Gustavo, e que não estão à disposição, não estavam à disposição do Subeldia e nem agora do Crespo. Então, mas uma coisa boa que eu vi nesse clássico é que tem que manter essa pegada. Agora, o torcedor não quer menos que isso, cada jogo, porque se o São Paulo entregar da forma que entregou no Clássico, é difícil ser batido. Por mais que estejam essas peças fora, como você falou, daqui a pouco eles vão estar voltando, vai estar encaixando num grupo que está uma pegada, porque eles comemoraram do começo ao fim, e vibrando dentro de campo a pegada. Teve um contra-ataque no final do jogo, não sei se foi o Garro que levou essa bola pela ponta, tinha 3 em cima dele. Então, se o São Paulo for assim contra o Juventude, já era para o Juventude lá também, para qualquer outra equipe. Porque fica difícil você bater uma equipe que chega um na marcação, outro na sobra e outro no encalço do cara. E o São Paulo fez isso. Final do jogo, todo mundo comemorando, peito aberto, teve as lesões, isso é verdade. Mas se continuar assim, bate o Flamengo, bate o Palmeiras, quem mais? Bate o PSG, bate o Cruzeiro, bate o Chelsea. Se o São Paulo continuar assim, bate todo mundo. Mas o Ronaldo foi bem. São Paulo. E o sonho Ronaldo bate o foi bem. sonho também. O próximo adversário do São Paulo é o Juventude, que está na zona do rebaixamento, que ganhou do Lanterna, faz uma campanha ruim. Então é um jogo que o São Paulo pode fazer 3 pontos fora de casa, sim. Exatamente. O Juventude tem jogos a menos do que o São Paulo, né? Então é queira ou não, um concorrente direto aí. E o São Paulo tem que fazer prevalecer a sua força. O Juventude tem a questão do mando de campo. Mas se fizermos comparações, o São Paulo é muito mais time. Juventude é concorrente direto do que o São Paulo? Rebaixamento? O São Paulo... O São Paulo está pensando em rebaixamento? Não é pensando em rebaixamento. Onde que ele está posicionado, ignorante? Não, eu tô perguntando pra você. Será que você não está vendo a tabela? Você não está vendo a tabela? Você ganhou do Corinthians. Você acha que o nosso concorrente é o Palmeiras que está lá em cima? Não é. É que o Edu ele só olha pro Cruzeiro, o Palmeiras esquece do Santos também. Eu tô vivendo a realidade. Eu não quero pensar no Santos amanhã. Eu não tô iludido igual aquele ali. Tá a mesma pegada do São Paulo, que é isso? Exatamente. Deu na minha canela. Agora, vocês falaram em meio-campista, quem tá trazendo um espanhol, era jogador que estava na Espanha, é o Flamengo. E além disso, o assunto ainda é a redenção do Pedro, herói do Fla-Flu. A lista de relacionados para o compromisso válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro será fechada após a atividade de hoje. Depois de toda a polêmica envolvendo Pedro, Felipe Luiz e a diretoria, o atacante pode voltar a ser titular depois de decidir o Fla-Flu. Eu acredito que não precisava, né, me exporem da maneira que foi feita. Eu acho que poderia ter tratado, né, de uma maneira interna, né, o que é feito internamente, acho que se trata internamente também. Depois desse episódio, né, eu coloquei a cabeça no lugar, eu vi que precisava melhorar. E hoje foi uma resposta que graças a Deus, as coisas aconteceram e espero que continue sendo assim. Cada vez que vestir essa camisa, eu vou dar o meu melhor e sempre agradecer o carinho da nação. Flamengo, hein? Deu o que falar e o Pedro acabou resolvendo a fatura no final de semana. 1-0 que valeu muito para o Flamengo, diante do rival Fluminense. E agora o Saúl, um jogador bem conhecido, de 30 anos, estava emprestado ao Sevilha, mas é do Atlético de Madrid, ainda tem contrato e deve estar sendo cedido ao Flamengo. Se os exames médicos confirmarem uma boa condição, ele assina
e aí vai seguir como atleta do Mengão. Agora, Cicinho é um jogador experiente que atuou com o Filipe Luiz, que conhece dentro e fora de campo, o que é um bônus, uma vantagem. É uma vantagem e vai chegar para somar ainda mais nesse Flamengo, que é um dos melhores elencos, né? Se não for o melhor elenco. Então, assim, Flamengo, Botafogo, as contratações são pontuais e contratações que chegam para fazer a diferença, né? Enquanto as outras equipes contratam para tentar encaixar sua peça, você já vê as equipes que lutam pelo título trazendo jogadores a nível, assim, muito alto. Então, é difícil também você competir com esses times. E o Filipe Luiz conhece o jogador, jogou junto, assim, vai vir para ajudar o Flamengo em busca desses títulos aí. É verdade. E quando ele jogou com o Jorginho também, então já se conhecem. Mas é aquela história, eu não gosto de falar, Ronaldão, que é o substituto do Gerson, porque o Gerson é um cara diferenciado, um jogador de alto nível. E a gente vê que o Flamengo até mudou lá em 2019, aquele time tão celebrado era muito mais jovem. Agora está trazendo um atleta de 30 anos, o perfil é outro, Jorginho, já é mais experiente. O mercado, às vezes, ele favorece esse tipo de negociação, ainda mais para quem tem dinheiro como o Flamengo. Então, ainda mais que eles estão puxando a molecada da base também, que é esse menino centroavante, o Wallace Ian. Quando você tem um menino desse, você pode trazer um cara para dar essa qualidade nesse menino e ele tem um convívio com pessoas vencedoras, né? Pessoas que conhecem bem o futebol. Agora, o Flamengo só perde pro fogo amigo, pelo jeito. Aí, se começar com coisinhas dentro do grupo, melindragem, essas coisas todas, o Flamengo só perde assim. Muito bem. Tomara que perca mais vezes, principalmente na Libertadores. Se tiver um Neymar Flamengo do outro lado. Ai, que adversário indigesto, hein? Já tô preocupada. Bom, Edu Dracena já pediu aqui, renova logo Abel Ferreira, resolve essa novela, fica por mais tempo, segue o trabalho. Não é só porque eu sou bonito. Não é só porque eu sou bonito. Eita! Eu não posso Muita falar gente não entendeu, né, que ele estava sendo irônico aí, mas tudo bem, né? Agora o assunto é Palmeiras, que está de olho no mercado. Contra tudo e contra todos. Eita, é Corinthians isso aí. O Palmeiras quer jogar por música. Agora, música para os ouvidos dos torcedores é a renovação do multicampeão Abel Ferreira, que tem contrato até dezembro. Muito fácil assinar comigo. Desde janeiro que tenho um contrato ao meu lado para assinar. 2 anos de contrato, até 2027. Mas uma nota musical para ficar perfeita é preciso ser completa. E para a assinatura desta obra, ainda falta algo. Eu estou aqui acima de tudo porque ganhei, juntamente com os meus jogadores. E só falta uma cláusula para eu assinar com o Palmeiras, só falta uma cláusula no contrato. Só uma. É se não ganhar títulos posso ir embora. Enquanto afina detalhes, o maestro português precisa lidar com uma nota que destoou. Um de seus principais concertistas deixou a orquestra. Prestes a ser anunciado pelo Benfica, Richard Rios já desembarcou em Portugal e foi recebido por diversos torcedores. A venda foi na casa de 30 milhões de euros, cerca de 194 milhões de reais. E o Palmeiras fica com 70% desse valor. Sempre que eu conseguir ou que nós conseguirmos que o jogador chegue primeiro do que a venda, tanto melhor, porque hoje vimos o Rio cheio e não se notou tanto, porque o Lucas Evangelista, para além de ser brasileiro, para além de conhecer o campeonato brasileiro, já está connosco já há bastante tempo, o que ajuda muito naquilo que é a adaptação. E, portanto, não foi muito difícil a reposição. A procura no mercado está acontecendo. O clube já ouviu um não do mexicano Marcel Ruiz do Toluca, que prefere ir para a Europa. Especulações também surgem. O brasileiro naturalizado português Otávio, que atualmente está no Al Nassr da Arábia Saudita, que passa a ser comandado pelo português Jorge Jesus, também interessa. Ainda mais porque tudo indica que Jesus não quer contar com o atleta. Vamos à procura, se conseguirmos de uma reposição, dentro daquilo que são os nossos padrões. Se vier, tudo bem. Se não vier, vamos arranjar solução internamente. Amanhã o Palmeiras visita o Fluminense no Maracanã. O confronto, que poderia ter acontecido na semifinal da Copa do Mundo de Clubes, será no Brasileirão. E Abel Ferreira conta com o retorno do atacante Flaco Lopes, que estava suspenso. E perde o zagueiro Bruno Fux pelo 3º cartão amarelo.
Fluminense, o quarto melhor time do mundo no radar do Palmeiras. E aí, Edu? Vai ser um jogo duro, Renato. Um jogo onde que as duas equipes que estavam jogando a Copa do Mundo, né, agora vai jogar o Campeonato Brasileiro. Mas o que eu gostei do último jogo foi a postura do Palmeiras. Voltou a ser aquele Palmeiras competitivo, aquele Palmeiras que não dá espaço para os adversários. E isso reflete muito nas atitudes dos atletas. Então, isso me animou bastante. É claro que a gente está falando aí de um recomeço do Campeonato Brasileiro. Temos muito ainda para falar de vários jogos assim. Mas, Renato, o que a gente vê é que houve já uma melhora. E parabéns também, como eu falei, do Vitor Roque. O moleque lutou muito, dedicado. Pô, ganhou um fã, viu, Vitor Roque? Tomara que você continue assim lutando. Daqui a pouco vai sair muitos gols chorando aqui. O Ronaldo vai ficar chorando aqui. Sou fã dele, entendeu? sou fã desse menino aí. Eu tô bravo com o repórter que foi lá falar pra ele que o gol não era dele. Deixa o menino curtir, pô. Por que você chama ele de Vitor Nhoque? Não, saiu assim, é que eu tenho a língua presa. A língua presa, aí saiu de rosca. Mas, ó, deixa eu falar uma coisa do Palmeiras pra vocês. O Palmeiras busca ainda esse ano coisas maiores, né? Que pode ser o brasileiro, pode ser uma Copa do Brasil. Libertadores. Pode ser uma Libertadores, né? E tá fazendo contratações também perfeitas, até pontuais ali, mas assim... E tem que ter um treinador até o final do ano, né? Porque... Tem. Eu tenho uma notícia pra te dar, mas eu não, acho que eu não vou falar. Não sei se eu falo ou não falo. Não, pode falar. Estão dizendo que hoje no calendário... É verde, né? Calendário verde. Diz que hoje faz 74 anos do Mundial do Palmeiras, aquele de 51. Por que a risada, Ronaldo? 22 de julho de 51. Que isso, negão? Me mostra a volta olímpica. Me mostra a volta olímpica. Eu só repasso as notícias. Você liga, Tem que comemorar. O duro não é ser mentir, o duro é você acreditar na mentira. Daqui a pouquinho você vai aparecer até no telão aqui. Eu não tenho nada a ver com isso. Marcelão. Ainda bem que você tá aí, Marcelão. Não, se aparecer isso aí, eu quero ver a mula sem cabeça também, eu quero ver a loira do banheiro. Não, diz que é uma postagem do Palmeiras, não é nossa do Jogo Aberto. É uma postagem feita pelo próprio Palmeiras. Contra fatos no argumento, irmão. É 1º de abril hoje, não é possível. É 1º de abril hoje, não tô sabendo, velho. É fato isso, não adianta. Não adianta vocês retrucarem. Por isso vocês não ganham mesmo, velho. Vai lá e só vai e volta, vai e volta. Chegou, chegou. Não. 74 anos da conquista do mundo. Quem que é o Rose Rodrigues e Lilinha? O Verdão superou a Juventus da Itália no placar agregado e tornou-se o primeiro campeão mundial. A taça. Eles cobriram até a taça que tá escrito Copa Rio. Cara, lá. Eles cobriram a taça que tá escrito Copa Rio. Aí fica difícil, Juventus da Itália, rapaz. Pelo amor de Deus, isso é história, entendeu? Mas 2-2 ali, ué. Não ganhou não, Edu. Foi no agregado. Foi 2-2. Deixa eu ver lá. Olha a taça. Mas não dá nem pra ler o que tá escrito na taça, eles apagaram. 74 anos do Mundial, rapaz. Não, é porque... lá, tá escrito Mundial. Molde. Você tá cego, então, Mundial, não Mundial. Vou dar um óculos pra você. E não venceu o Juventus, não. Foi essa será uma discussão eterna, gente. Meu Deus! Só isso. Enquanto não aparecer outro, esse aqui vai estar no foco. Ou não. Tadinho, deixa aí. Só resta essas a FIFA coisas não que sabe não que foi tem o primeiro, mundial, começou em 60 e tanto, aí 51. Então o Fluminense tem, o Corinthians tem. Claro, o São Paulo também tem. Mas tá escrito Copa Rio. São Paulo tem de verdade. Não, também tá tem, escrito mas Copa Rio. Verdade. São Paulo tem 3 ainda, pra não... Não, Copa deixar... dúvidas. Ai, gente, enquanto vocês decidem, aí deixa eu dar um recadinho, ó. Muito bem. Neymar, se quiser descansar, tirar umas férias, mudar os ares. Santos e Inter na Vila Belmiro. As notícias, as informações do Peixe. Ai, que dor de cabeça. Um gesto, muitas interpretações. Para o torcedor santista, a ideia é que o futebol apresentado está longe de ser grande. Na verdade, é de zona de rebaixamento. O Peixe agora é o 17º colocado com 14 pontos. Pouco para quem quer se manter na primeira divisão. O Neymar mesmo abaixa um pouquinho, como os outros atletas também, ainda fez algumas situações importantes no jogo, né? Criou algumas situações importantes, uma bola parada, uma jogada trabalhada por dentro, deixou alguns jogadores em condições também, como é a característica dele, hoje fazendo uma função um pouco diferente, né? Voltando um pouquinho mais para a gente poder trabalhar e usar um pouquinho mais as infiltrações dos lados, mas não conseguimos. Para voltar a atuar 100%, tempo é necessário.
tempo e dedicação. O elenco recebeu folga neste domingo. Neymar apareceu então no CT para usar uma das câmeras hiperbáricas que foram colocadas em junho no centro de treinamento. A ideia deste tratamento é aumentar a quantidade de oxigênio dissolvido no sangue para redução das inflamações. Na reapresentação do elenco, Kleber Xavier já esboça o time que vai enfrentar o Colorado nesta quarta-feira. Tomás Rincon recebeu o terceiro amarelo, está suspenso. William Arão e João Schmidt foram testados. Já João Basso e Escobar devem voltar também ao time titular. Assim, pelo menos, foram as atividades desta segunda-feira. Além do início da preparação para enfrentar o Internacional nesta quarta-feira na Vila Belmiro, a notícia é a de que mais um atacante se aproxima. Um jovem de 23 anos de idade, Gustavo Cabaleiro, já chegou à cidade de Santos para realizar exames e aí sim assinar com o Peixe. O jogador de 23 anos de idade disse antes de embarcar rumo ao Brasil que já tem contrato definido em 3 anos. Cabaleiro estava no Nacional do Paraguai e se destacou em 2025 com 10 gols em 24 jogos. Com a chegada do Paraguai, o Santos chega a 3 reforços nesta janela. William Arão, Igor Vinícius e agora Cabaleiro. Assim, quem sabe o gigante Santos pode mudar a pequena temporada que vem fazendo em 2025. Muito bem, Santos. É uma pedra no meu caminho como torcedora amanhã. Mas é um time que teve 2 versões. A primeira, excelente, mostrada diante do Flamengo em casa. E aquela apresentada diante do Mirassol deixou muito a desejar. Então o Santos precisa da recuperação, não precisa ser agora, né, Santos? Tem tempo, o campeonato é longo. Hein, Cicinho? Não precisa ser amanhã, necessariamente. Mas jogo na Vila é... Santos, Cícero João! Quer ver você falar pra ela vai ser taca? Não, mas assim, o Santos vai encontrar um grande adversário. Dificuldade vai ter. O Flamengo não era, o Flamengo mas assim, não. O Patrick já pensou uma lei do ex? Pois é. Só que tem Neymar, né? Esses negócios que é um problema. Mas eu quero o Neymar que jogou contra o Mirassol, é esse. Vamos estar na torcida pra quem? Um grande jogo. O Kleber. Um grande jogo. Kleber Xavier. Amigo do Ronaldo. Vamos ver, né? O último jogo contra o Mirassol foi muito questionado com relação à escalação do time. Então, tomara que você pense bem aí, reflita e coloque os melhores para jogar esse jogo aí contra o Inter. Porque eu já joguei alguns jogos contra o Inter na Vila. O Santos sempre ganha. O antídoto o Inter já tem, né? Sempre ganha, tá? Sempre ganha. Digamos, o antídoto o Inter já tem. Respeitou muito o adversário, você vai tomar taca. Então, o Mirassol entrou em campo respeitando o adversário, mas assim, impondo o jogo. O Flamengo entrou respeitando demais e tal, esse negocinho, tomou taca. Então, o Inter, se respeitar muito, vão atropelar. Mas na Vila Belmiro é um caldeirão, peraí. Agora eu vou ter que falar que, pelo menos em casa, o Santos está fazendo o dever de casa. Fez isso contra o Flamengo. E nós aqui achávamos que o Flamengo ia... Nós não, você. Eu não. Você também não? Não, o Santos, rapaz. O Neymar. Neymar! Chama o Batman, a tropa toda, irmão. Ei, mas vem cá. O trator, ó, e leva a caranga, coloca aquela caranga lá que você... E essa aí, ó, pra atropelar o Inter. Mas agora não é mais Flamengo, não. Agora é Inter, meu irmão. Roger Machado. Aí, ó, chama o Batman. E daqui a pouco o Santos passa o Corinthians nessa batida, hein? Não. Pera, agora tô falando do Santos com o Inter. E do carro do Batman. Neymar passa o carro, velho. No mínimo 2. No mínimo 2, hein? Até mais. Depois eu quero tirar uma foto com você e com o carro. Eu me preocupo muito com o Neymar, mas vamos ver, né? Amanhã é outro dia, amanhã é outra história. Enfim, Edu, é um jogo... Tem tudo para ser bem disputado, bem bacana. São 2 equipes que gostam de sair, que se expõem bastante, não ficam esperando. Não sei qual será a postura do Inter, mas não pode mudar o jeito de jogar, mesmo sendo na Vila. Sim, o Inter tem uma postura já com o Roger Machado de um time que joga para frente, não joga para se defender, não. Né? Joga aberto, realmente. E o Santos jogando na Vila Belmiro tem aquela coisa da torcida, aquela coisa do caldeirão. Então, eu entendo que vai ser um belo jogo de futebol, com as 2 equipes proporcionando jogadas, né, triangulações.
E tomara que, quem sai vitorioso, Renata, você sabe. Infelizmente, você sabe a consideração que eu tenho por você. Não, mas eu topo, além da vitória pro Inter, eu topo o empate também. Pode ser. Você lembra do gol que o Neymar fez naquele Libertadores? Lá, você pegando a já bola esqueci, lá, já tirei da minha cabeça, aquilo já machucou. Quem sabe, Neymar? Do lado tem Neymar, do outro tem a lâmpada, gente. Mas essa lâmpada já apagou, hein? Mas como jogou sua mão já apagou. Gente, eu tava olhando ontem de novo, vi umas 3 vezes, né? Tudo de novo, né? Ali, os melhores lances de Inter e Ceará. Como jogou. Deixou o Wesley pifado, Borré pifado, Brian Aguirre pifado, fez o gol dele. Ai, Alan Patrick. Será que vai ter lei do ex, Renato? Seria legal ter a lei do ex e ganhar, né? Uhul, Corinthians se preparando para jogar contra o líder Cruzeiro e tendo que resolver vários problemas paralelos. E quantos problemas, hein? Essa vai ser taca. Vem, Cruzeiro! Meu problema ele tem que resolver. Derrota no Clássico. Memphis fora do banco, Dorival questionado e crise política. Os problemas no Corinthians só aumentam com o passar do tempo. Começando por Memphis Depay, que deu esse passe para o Romero na única chance alvinegra da primeira etapa e foi substituído no intervalo. Nem voltou para a reserva no segundo tempo. Dorival não viu. Não, desculpa, eu não vi isso aí, eu tô com atenção no jogo, para mim, eu vou tentar me informar a respeito da situação. Os jogadores, cada um toma suas decisões. Eu não vou falar aqui individualmente de jogadores, me desculpa. O que eu tenho que falar, eu falo internamente com o atleta. A última vez que o holandês havia sido substituído no intervalo foi em março do ano passado, ainda pelo Atlético de Madrid. Depois disso, participou de mais 6 partidas e saiu justamente para o timão. Apesar da polêmica, Memphis vem treinando normalmente nesse início de semana, até porque a sequência de jogos é duríssima para a equipe. Pela frente, o líder Cruzeiro nessa quarta em Itaquera. Depois, o Botafogo no Rio sábado e o Palmeiras, já pelo mata-mata da Copa do Brasil, quarta que vem. Para piorar, o Corinthians venceu apenas um dos últimos 7 jogos e Dorival Júnior vem sendo questionado antes mesmo de completar 3 meses de trabalho. Nós temos que encontrar um caminho que nos dê uma sustentação, uma segurança um pouco maior. Na grande maioria das equipes que eu passei, nunca tive esse tipo de problema. Quem avalia meu trabalho está aqui, nosso diretor de futebol, o presidente. Eles têm essa condição. Então a diretoria avaliou. O presidente Osmar Stabile deu uma entrevista ao GE e falou, abre aspas, o Dorival está garantido, assim como está garantido o Fabinho Soldado. Não dá para prever o futuro, futebol é resultado. Eu não posso dizer o que vai acontecer daqui para frente, fecha aspas. Em 14 jogos desde abril, Dorival tem 6 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Pressão, ainda mais com o Juan Pablo Vojvoda no mercado depois de sair do Fortaleza. Lembrando que o Corinthians sondou o treinador algumas vezes nos últimos anos. Ainda na esteira do Clássico, o Alvinegro denunciou o São Paulo por cantos homofóbicos no fim do jogo de sábado. O árbitro Anderson Daronco não colocou na súmula porque disse não ter ouvido. Em 2023, o próprio Timão foi punido com um jogo de portões fechados, também por cantos homofóbicos contra o São Paulo. E enquanto o Conselho Deliberativo analisa os pedidos de investigação contra André Sanches pelos polêmicos gastos no cartão corporativo, o clube registrou um boletim de ocorrência por furtos de documentos relacionados a despesas no Parque São Jorge. Pelo menos Transferban, o Corinthians não corre mais risco de sofrer. A diretoria quitou a primeira parcela da CNRD, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF. O principal interessado foi o Cuiabá, que recebeu R$750 mil dos 18 milhões devidos pelo Timão. Em campo, a pergunta segue a mesma. E o Yuri Alberto, quando volta? O camisa 9 seria a salvação, mas o artilheiro da equipe no ano, com 13 gols, ainda não retorna contra o Cruzeiro. É esperado para o derby no dia 30. Tem um jogador que é fundamental para que tudo isso dê certo. Chama-se Yuri Alberto. Nós estamos tentando reequilibrar a equipe. Ele já voltou, tem feito trabalhos, agora tem que respeitar
os protocolos que consideram um determinado período de tempo para uma recuperação. Com ou sem o camisa 9, uma resposta precisa ser dada imediatamente, principalmente num clube tão conturbado como o Alvinegro, envolvido em escândalos com ex-presidentes e atolado em dívidas bilionárias. Agora é momento de fechar a boca, de baixar a cabeça e trabalhar. Ronaldão tá preocupado, tá tenso. Mas preocupado assim, dentro ou fora de campo? Agora tá demais fora, nos dois. O cartão corporativo nunca foi tão falado na vida, meu pai. Demorou, hein? Agora para comprar um potenciômetro, hein, meu pai. Doutor, cerveja tudo bem, agora o cara tava mal das pernas. Vocês não têm vergonha na cara, velho. Não é possível. Olha isso. Você é o cara. Ó, a pipa do vovô não sobe mais, ó. O Silvio Santos já dizia. Vocês estão de brincadeira com o cartão e com a cara do torcedor corintiano. E vocês ainda estão rodeando o clube ainda. Vocês estão de brincadeira, velho. O cara comprar. Ó, aí os caras, ó. O presidente não recebe, não tem salário. Pô, vocês estão de brincadeira com a minha cara, velho. Só dessa divulgada foram 80 mil reais, hein, Cicinho? Quantas caixinhas deu, hein? Exatamente. Não, mas é importante isso daí, sabe por quê? Você tem que ter tesão pra jogar futebol, pra entrar dentro de campo, assim. Mas se cair, sabe? Tem que ter se cair, machuca a perna, Cicinho. Meu Deus, Marco Aurélio Cunha, eu sei, tá indo pra medicina. Boa tarde pra você, hein? Boa tarde, Renata, boa tarde a todos. Realmente cuidar da saúde, né? O pessoal cuidando da saúde mental, enfim. É difícil, a gente precisa comprovar bem essas contas aí. Lamento, né? Lamento. Capelanes, boa tarde pra você. Boa tarde. Eu sei que as notícias chegam muito rapidamente no seu zap, não é? Informações. Agora, parece que cada dia é uma novidade ruim. O cartão corporativo só é mais e mais usado. Isso é coisa do passado, não seria o de agora. Do passado e do presente, porque o Duílio, que eu sempre falei, tem que ser banido, não do Corinthians, do futebol. Agora, o pior presente da história do Corinthians está mostrando aí a face. Vai ter o direito de, obviamente, mostrar que tá tudo certo, que tá negando todas as acusações, mas que vergonha, hein? Alguns, né, doutor, com disfunção erétil, outros com disfunção cerebral, que é o meu caso aqui. Beijo pra todo mundo. Ai, maluco, esse é maluco total, de hospício. Chico Garcia, Chico, você anda só influenciando o mundo, hein, Chico? Não tem nada a ver com isso. Tem sim, tem nada sim. A ver com você desviou o carregamento, hein, Chico? Mas eu só queria dizer boa tarde a todos, é por isso que o presidente, ele precisa ser remunerado, gente. Para com essa história de abnegado. Nossa, ele se doa pro clube. Estatutário. Nossa, ele comanda o clube. Chico ele Garcia. Movimenta bilhões. Tá sem ganhar perdendo a nada? potência? Tá bom. Eu não. Tá perdendo a potência? Eu não. Sabe nem mais o que é isso? Ulisses, eu não sei sobre potência, mas que perderam a vergonha na cara faz tempo, hein? É verdade. Ah, se isso aí, minha filha, se você mexer em todos os clubes, isso aí é um vespeiro. Entendeu? Isso é uma bola de neve. Quanto mais você mexe, mais você vai achar. Pra não dizer outra coisa, É o seguinte, cara, não, a gente tem que respeitar o telespectador, porque a vontade de falar é outra coisa aqui. Mas é o seguinte, o que acontece... Você perdeu a potência? Não. É que você falou, aí você... Não, então grita gol. Quero ver gritar gol agora, vai. Grita gol. Eu fico... Deixa eu ver sua potência, vai. Eu fico, não te devo satisfação, Perdeu não vou gritar. Só grita gol se a Renata pedir. Não dá pra entender. Não dá pra entender. A pipa do Bomborão sobe lá. Eu acho que é uma sacanagem. Desculpa, mas tudo bem. Continua. Eu também concordo, Chico. Não perca seu raciocínio, Ulisses. É o seguinte, é um absurdo um negócio desse acontecer, é uma falta de respeito muito grande. O Duílio falou que vai provar, que não tem nada a ver com ele, isso e tal. Tomara que ele consiga provar, né? Mas, enfim. É ele, isso aí o é o assessor, seguinte, o motorista, Renata, né? Os nomes aqui que aparecem. Mas não pode emprestar o cartão corporativo, sabe, né? vespeiro? Não pode emprestar o quando cartão. você põe a mão e tira, vira uma loucura. Então vem muito mais coisa por aí. Edu Dracena, você só fica observando os vizinhos por aí, hein? Fenômeno, velho. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. É claro que a gente pega exemplos, né? Então, se fez cartão, será que tem Pix também? Pode acontecer o negócio do Pix aí, alguma coisa, até porque... Dá um rastro, né? Você usou o cartão,
Por que não Pix? É verdade, cara. Mas você tá feliz hoje, né? Tá comemorando. É lógico. Oi, é verdade mesmo, hein? Título mundial do Palmeiras, hein? Parabéns, Palmeiras, pelo título mundial. Nós somos campeões. 74 anos de ilusão. Do título. Deixa eles falarem. Quantos anos o título? 74 anos. 74 anos que ele esteve iludido. Bom, deixa eu passar rapidinho então pra Minas Gerais. Cadê o muchacho? Pleno, ampliado, amplificado aqui no telão. Olha, hoje o programa tá estranho, Everton. HG, cadê você? Oh, Renata, eu fico imaginando assim o Duílio entrando na farmácia e usando aquela velha tática, né? Pega o telefone, finge que tá ligando pra alguém e fala: o que é mesmo que é pra comprar pra você, fulano? Mas é pra ele mesmo, hein? Essa foi boa. É pro amigo. Ó, o Everton. Sempre assim, é pro meu amigo. Agora, honestamente, Chico Garcia, se fosse outro clube, seria vergonhoso de qualquer maneira. Mas o Corinthians, desde que o Augusto saiu, começaram a pipocar documentos, informações, cartão corporativo, abrir as gavetas, os armários, levantar o tapete. Tá tudo diferente no Corinthians. Agora apareceu, assim, do nada. Ah, vamos lá, né? Chegou no fundo do poço, né, gente? E descobriu que tinha subsolo. Né? Porque Nossa, às vezes você chega no fundo do poço, tá legal, você pega o impulso pra subir, mas quando chega lá e... Ah, vamos combinar, né? Os caras... A gente viu isso acontecer, falando bem sério agora, viu isso acontecer recentemente com o Cruzeiro. Os caras saquearam o clube de todas as maneiras. A gente viu isso acontecer dentro de campo com um time que não era para disputar a segunda divisão. Quando, de repente, o Ronaldo vai lá, né, compra a SAF, percebe, né, os torcedores naquele momento até imaginavam que ele fosse fazer investimento e, na verdade, ele começou a pagar conta lá. E aí os times do Cruzeiro quase não subiram, ficaram 2, 3 anos aí para voltar para a Série A. Então, o risco, gente, tem gente que tá brincando, que acha, não, você olha o time, não tem time para cair, uma coisa é o campo, outra coisa é fora. Não, é tudo a mesma coisa. É um clube abandonado, bagunçado, que está sendo saqueado pelas provas aí que a gente está tendo. Então, que se apure verdadeiramente, porque isso tudo que está saindo agora é o que estamos descobrindo. Você imagine, como disse o Ulisses, né, no vespeiro, você imagina o que não tem por trás de tudo isso. Então, que o conselho do Corinthians, que está lá e estava em coma, né, estava dormindo... Que aprovou as contas do Duílio. Que aprovou as contas do Duílio. Na moral, tudo minuciosamente. O torcedor merece saber. Na moral, me perdoe, Renata, me perdoe, você não me chamou, me desculpe. Na moral, vou falar um negócio pra você. Os conselheiros que aprovaram a conta têm que ser afastados também. Concordo. Tem que ser afastado. Peraí. Você está aprovando uma conta que está totalmente errada. Porque o conselho tem que investigar, entre outras coisas, os cartões corporativos. O conselho está ali para isso. Se nem para isso ele serviu, pegar os nomes das pessoas do conselho e tem que entrar com uma ação, fazer alguma coisa. Não pode deixar nessa passividade. Ah, não, o conselho vai analisar de novo. Passou na mão deles. Eles tiveram a chance de ver o que estava certo e errado. E a partir do instante, se aprovou, eu já li tudo isso aí. Se aprovou as contas com ressalvas. E na sequência se aprovou as contas sem ressalvas. Então é o seguinte... Todo mundo faz parte do mesmo saco de farinha. Por que o cara quer ser presidente do clube? Se não ganha dinheiro, só dá dor de cabeça, é só problema. Encheção de saco. Encheção de saco, o cara não tem vida. Por que será, né? E querem mesmo, né? E querem, os caras se arrebentam para ser presidente. Então é o seguinte, tanto aqueles que fizeram, se provarem que não fizeram, ok. Tanto aqueles que aprovaram, tem que ser punido também. Que coisa, em rápido intervalo aqui no Jogo Aberto. Na sequência, a gente vai continuar falando sobre essa situação do Corinthians, pior fora de campo ainda, mas que já está afetando o campo. Vimos o desempenho no Clássico Paulista. E a gente vai agora lá para o YouTube. Antes, um recadinho do Jogo Aberto. Marco Aurélio Cunha, realmente essa situação extra-campo do Corinthians, ela é uma avalanche e é preocupante acima de tudo. É verdade, Renata. Os clubes, eles têm uma fiscalização muito frágil. E quando você é oposição no clube, você é tido como um perseguidor da situação. Você é aquele cara que não quer que o clube se desenvolva, você torce contra. Então, sempre que você apresenta questões, dados, como números ruins, você é perseguido. Então, é muito difícil você fazer colocações, denúncias, perguntas, questionamento a quem está no poder. E o poder, ele faz.
boas lembranças, faz homenagens aos velhinhos e presentes aos novinhos. E com isso, a situação sempre domina o clube por anos e anos. Quando você vê, está lá o resultado financeiro desastroso. Que coisa, hein? Edu Dracena, a gente vê o Corinthians tendo que lutar em campo, o que é normal. O Corinthians está acostumado a grandes batalhas, mas agora tem uma batalha porque não tem uma gestão definida. Tá todo mundo mostrando documentos, aparecendo, jogando lenha na fogueira. Aí o cara que fez um monte de porcaria está lá dizendo, o outro tá fazendo também, tá tudo bem. É esse o Corinthians de hoje. É absurdo, né, Renato? É absurdo o que a gente está vendo hoje no Corinthians. É claro que, quando a gente falou aqui, tomara que não reflita dentro do campo. E está refletindo. Infelizmente, o futebol que o Corinthians hoje está apresentando é devido também pela essa situação que está acontecendo fora de campo. Pela diretoria, por tudo que a gente está vendo que está acontecendo, denúncias de cartão corporativo, de não paga um pouquinho, depois não paga o resto, está na justiça. Então, isso é lamentável para uma grandeza de um clube tão grande, né, que é o Corinthians. Então, muito, muito lamentável. E tomara que dê conta aí, principalmente com o Ronaldão ficar mais alegre para nós aí. Dê conta, tem que tomar esse negócio que o Willian pegou, bebedo. Pra dar conta. Os caras brincaram, velho, brincaram. E agora tem que buscar, o sócio tem que brigar. É isso aí. E ficar só esperto. Voltamos. Ronaldão, seu recadinho. Gente, agora Dorival Júnior, pressionado, quem diria, hein? E a gente, inclusive, vai daqui a pouquinho ouvir o Dorival, porque o assunto é esse, gente. O Corinthians vive problemas externos, problemas de gestão financeira, mas tem que se preocupar com o Cruzeiro, com o líder do campeonato, Capelani. Só isso. Eu vou dar uma sublinhada rápida em relação a essa questão fora de campo aqui. Tomaram o clube de assalto, para deixar bem claro aqui. E posso falar? Cavem mais. Pode cavar. Quanto mais cavar, mais vocês vão achar. Fecha a porra. Porque agora estão aparecendo algumas coisas, entendeu? Só que assim, me chama a atenção uma coisa, olha só. Eu tava até ouvindo meus amigos aqui falando o seguinte. Juvenal, tá feia a coisa. Agora o lance é o seguinte. Já pararam para pensar que muita gente pede para que os conselheiros possam revisar as coisas? Muitas vezes, eu não tô passando pano para os conselheiros, até porque mudou boa parte do conselho da última eleição. Mas muitas vezes os próprios conselheiros, os caras do Conselho Fiscal, os caras do CORE, os caras do Conselho, seja o que for, os caras não têm acesso à documentação. Vou te dar um exemplo, Renata. O Augusto Melo, que até então era o presidente do clube, você sabia que o vice dele, o Osmar Stabile, que hoje é o atual presidente, e o Mendonça, que era o segundo vice, que é advogado, os dois não tinham acesso aos contratos que eram assinados por parte do Augusto? Da Arena até hoje não se tem, ninguém viu esse contrato da Arena. Os caras eram Gente, os caras são advogados. Eles são advogados, eles são vices do Corinthians e eles não têm acesso ao que é assinado por um cara que não tem a leitura jurídica da coisa, que é o Augusto Melo. Esse é o Corinthians de hoje. E só para poder falar de dentro de campo um pouquinho também, o Dorival, infelizmente, que é uma das melhores pessoas que eu conheço, infelizmente, eu acho que ele não chega empregado para o jogo contra o Palmeiras semana que vem da Copa do Brasil. Não ganha no meio de semana, não ganha no final de semana, vão trocar o treinador, vão tentar trazer o Voivoda e vão tentar um fato novo contra o Palmeiras. Até o Dorival já falou sobre isso, Capela. Próprio Dorival falando sobre ficar ou não no emprego. Já era. Primeiro, no Brasil, você não tem essa condição de você poder estar tranquilo em sentido nenhum, nunca, em equipe nenhuma. Quem avalia meu trabalho está aqui, nosso diretor de futebol, o presidente. Eles têm essa condição. Eu estou desenvolvendo o meu melhor dentro do Corinthians, buscando as correções, buscando a melhoria da equipe. As oscilações, elas acontecem e tem desequilibrado um pouco esse trabalho. Nós temos que encontrar um caminho que nos dê uma sustentação, uma segurança um pouco maior. Na grande maioria das equipes que eu passei, nunca tive esse tipo de problema. Estou enfrentando nesse momento. Agora, é um fato que nós temos que conviver e trabalharmos para que a recuperação aconteça. Everton Guimarães, traduz as palavras, o semblante e a falta de animação do Dorival Júnior. Claro, derrotado no Clássico naquele momento, mas falando sobre continuar ou não no cargo de treinador. Então, Renata, o Dorival sabe, mas o Dorival sabe como é que as coisas funcionam agora, mas ele já sabia quando aceitou o convite para dirigir o Corinthians. Ele já sabia da instabilidade institucional e ele conhece a instabilidade que não existe
para quem não apresenta resultados. No caso dele, nem desempenho, muito menos resultado. Eu venho dizendo, Renata, que, por exemplo, o Corinthians tem notas aí de remédio, de medicamento para disfunção erétil, mas quem subiu na tabela foi o Cruzeiro aqui. E por que o Cruzeiro subiu? Já que estamos falando de Corinthians e de tudo que está acontecendo da parte institucional do Corinthians, o Chico lembrou bem. Isso aconteceu no Cruzeiro aqui. O Cruzeiro foi a quase a falência para hoje um clube que tem uma situação absolutamente controlada, extremamente bem gerido. Tudo funciona bem hoje dentro do Cruzeiro. Se isso vai gerar resultado a ponto de levantar canecos, a gente vai ver ali na frente. Mas tudo funciona muito bem. São donos que são presentes, é um grande treinador contratado, é uma direção de futebol com um dos donos que também funciona bem, é a gerência de futebol com Pelaipe, é o trabalho de captação, de análise de mercado e de desempenho lá com o Joaquim Pinto. Enfim, as coisas funcionam. Ah, mas o Cruzeiro se tornou SAF. Exatamente. Chega um ponto que você não tem outra alternativa. Então, como a gente vê ao longo das décadas o Corinthians derrapando nas gestões, eu não sei se vai ter que aparecer aí um bandeira de melo no Corinthians, mas será que a política do clube vai permitir que algo muito radical seja feito, como fizeram lá no Flamengo? Acho muito pouco provável. Portanto, eu entendo, eu já disse aqui várias vezes que o Corinthians, para mim, é o maior fenômeno midiático do continente, mas não sei se, como clube associativo, isso vai mudar. E se a própria associação, seus conselheiros e etc., votariam para que o clube seja transformado numa SAF, para mim, um único caminho para organizar. Será, Ulisses? Acho que tem muita coisa antes ainda para acontecer, até pensar numa SAF. O Corinthians precisa fazer muitas limpezas. SAF é um problema. SAF, o Vasco passou por isso, com a 777. Você precisa saber quem vai compor essa SAF. O Ronaldo montou uma SAF no Cruzeiro e... O Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro está com SAF e... Mas para virar SAF tem que o conselho aprovar. Porque o conselho para aprovar é difícil. Aí demora. Porque a história do conselho... O conselho depende muito do clube. O conselho ele vai na mesma linha do presidente, quase às vezes, sabe? Então, quando você aprova a SAF, você perde totalmente o poder sobre o clube. O clube pertence a uma empresa, ele vira uma empresa, a um dono. Teria um dono. Então, acho que isso no Corinthians não passa facilmente. No Corinthians, os caras que arrebentaram com o cartão corporativo estão no core. No Corinthians, eles estão lá. Eles vamos analisar as contas. Quem que vai analisar? Duílio e o Andrés. Essa conta é sua, velho. Essa é sua. Essa é sua. Tem que vir pra não chorar. Essa é sua. Vai ser assim, velho. Arquiva tudo, arquiva tudo. Então vamos arquivar tudo. Mas nós estamos Chama o Mário Gomes. O Mário Gomes falou, essa é minha. Nós estamos falando aí de chama o SAF. Roberto Andrade. Roberto, essa aí também é minha. Então vamos arquivar. Vamos arquivar. Então vocês têm que entrar lá. O sócio tem que entrar lá e pedir as contas. Porque se deixar na mão deles... Eles vão falar, separa a nossa aí, vambora. Mas isso não é uma SAF? Não merece palmo, Ronaldo. Não é isso? Peraí, gente. Vocês estão demorando? Pra que vocês estão demorando? Se deixar a sorte aqui é o seguinte, já estão falando que sumiu os papéis lá. Sumiu os papéis aqui. Mas no banco ainda tá lá, vocês vão ter que destruir o banco. Viu? Vocês que estão tirando a papelada de lá, que eu já tô sabendo, estão tirando a papelada de lá. Cadê papel? Esse é do Xixi, esse aqui é tal, da Renata, tal. Aí pegou, sumiram com o papel. Mas vocês vão ter que sumir com o banco. Esqueceram que é o cartão corporativo, tá no banco lá? Então não tem como correr, velho. Não tem. É melhor, ou até melhor correr, hein? Ou até melhor correr que vai ficar feio. Não duvido que o Dorival saia correndo daí. Agora, se ele sair, quem seria o novo técnico do Corinthians? Porque se a solução for trocar de técnico... Porque, calma, tem o Cruzeiro, ainda é um jogo duríssimo, difícil, líder do campeonato, passa pelo melhor momento, mas é na casa do Corinthians a partida. Não, e do jeito que se encontra o Corinthians, Renata, é questão de tempo para estourar no treinador. Já viu o desânimo, né? O Dorival... todos empolgados no início, e ele não tem
digamos, autonomia para trabalhar ali dentro de campo com todo esse problema extra-campo. Para treinar o Corinthians nesse momento aí, porque o Corinthians não deixa de ser uma SAF. Porque isso que estão fazendo aí com o Corinthians é safadeza. Ah, bom. Entendeu? É outro tipo. Como é que é, Cici? É uma SAF, mas uma safadeza. Porque assim, a SAF não fala de dono, os caras parecem que estão mandando no Corinthians. Entendeu? Então isso daí não pode. O Corinthians Impunes, nada acontece. Exato. Nada. Se fosse outro time, já teria fechado as portas, como o Chico falou. Mas para treinar o Corinthians nesse momento de doideira, é só Sampaoli, porque o cara tem que ser doido ali. Vai endoidar. Vai trazer Voivoda, vai vir gentleman, tranquilo. Nitroglicerina pura. Traz o Sampaoli, você vai ver, o cara da carrinha na sombra, da carrinha na carrinha. Zubeldia, pô. Vai que vai, moço. Zubeldia! Hã? Edu! Zubeldia, foi não bem. gosta de enérgico? Com aquela calça agarradinha. Será que ele aceitaria? Agora, temos a sequência de jogos do Corinthians, Chico, para analisar aqui. Vamos dar uma olhada, os próximos compromissos corintianos. Vixe. Olha só, amanhã já é o Cruzeiro, líder do campeonato. Na sequência, o Botafogo, no Rio de Janeiro. Depois o Palmeiras, o clássico. Esse aí já perdeu a cabeça em Mas casa. aqui é Copa do Brasil, ó. Aqui é o primeiro jogo da Copa do Brasil, beleza? Aí Corinthians e Fortaleza, desespero aqui pros dois lados. Ninguém tá... O Corinthians tá melhor na tabela do que o Fortaleza, vamos ser justos. E aí, Copa do Brasil de novo, Allianz Parque, Palmeiras e Corinthians. Aí é pá de Aí o cal. Abel pede demissão. Aí é pá de cal do Os Corinthians. próximos 5 jogos do Corinthians. Eu só não vou dizer que o Corinthians não faz nenhum ponto em todos esses jogos, porque o clássico é um mata-mata e talvez o Dorival nem esteja mais lá. Ô, Mas Cici, você passou a droga sensação pesada que eu pro tenho Chico? olhando isso aí hoje, Não é possível, eu não consigo velho. enxergar um ponto do Corinthians. Um ponto sequer. É que você não é corintiano, velho. Você não enxerga nada. você E descobriu nem seu isso time você agora? tá enxergando. Você descobriu isso Você vai agora? chegar o Corinthians que jeito, velho? Parabéns, parabéns. Você tá achando que o Corinthians é bagunça Vamos assim, lá, ó. então, Dentro de não. campo é outra história, velho. Analisa então aqui, ó, como será o Pode desempenho. falar pra mim, pode falar comigo. Fala comigo aqui, bebê. Analisa o desempenho. Aí o Cruzeiro, nós vamos já ganhar do Cruzeiro amanhã. Começa 1-0. Já começa a arrancar daí. E o Botafogo que não se cuide lá, não. Vai ter que chamar Daronco, vai ter que chamar o Trácico, o VAR, essas coisas todas. O Corinthians, vocês estão de brincadeira, velho. E o Palmeiras? Vocês não contam com o Palmeiras em casa? Vocês já sabem o que acontece em casa lá. Eles perdem a cabeça e o Yuri já vai estar jogando. Vocês esqueceram do Yuri. É Salvador. Vocês esqueceram do Yuri. Aqui vocês só falam de outro jogador aí, esqueceram do Yuri Alberto. Agora o Yuri é salvação, hein? Que legal, E outra hein? coisa, contra o Fortaleza, depois contra o Palmeiras, vai ser só pra fazer o Abel descer lá, ó. O Abel vai pra Santos pegar caravela e vai, ó, linha na pipa. 15 pontos vai fazer. Pá de cal. Vai fazer 15 pontos. Ronaldo, você não tá legal. não. Capelani, você quer adicionar algum comentário? Eu quero adicionar para falar o seguinte, vai ser interessante ver a reestreia, não, no caso o Ren com a sublinhada. O reencontro do Voivoda com o Fortaleza. Porque tá muito claro o que vai acontecer com o Corinthians, gente. Não precisa ser PhD em futebol aqui. O Dorival está demitido. Tá claro isso aí. Ele tá derrotado. Ele tá amargurado. Ele tá triste. Ele tá decepcionado. Ele tá entregue. Ele tá desolado. Ele tá sem amparo. Ele tá desorientado. E isso o Dorival, infelizmente, hoje é uma das grandes questões do Mas você futebol acha que o brasileiro. Voivoda vai aceitar um desafio desse? Claro, você acha que... Vem cá, é O Corinthians, cara é irmão. louco, cara. Você Só acha se que o o cara for Voivoda vai rejeitar o Corinthians, Que é irmão? esse, irmão? Desculpa, para com isso. E outra coisa, o Corinthians, pra mim, infelizmente, não ganha do Cruzeiro. Dificilmente vencerá o Botafogo fora. Então acho que eles vão Vai precisar de um tomar um fato ataque novo e vão do trazer Palmeiras. um treinador pra esse fato novo dar uma reverberada no vestiário e tentar. O Pica-Pau desanimou. Pica-Pau desanimou. Você falou, não, Pica-Pau quando tá desanimado, como é que é o Pica-Pau? Como é que é? Chegaram as faturas aqui do cartão. Uma fatura? Sai de mim. Ô, Chico, enquanto o Ronaldão analisa esses números aqui, um recadinho bacana, legal. Ai, olha que tá aqui um lado e outro, ó. Santos e Inter. Quero nem pensar. E ali embaixo. Vai ser na Vila? Vamos pro YouTube, bora. Vamos falar do Batman, bebê. Tô igual o Dorival, desanimada com esse jogo amanhã. É, o Batman.
Então seguimos com o assunto Corinthians. Ué, não vou falar do quê? Do Inter, do Santos, Não, do o assunto é Palmeiras Corinthians. e o São Paulo. Vamos falar de São Paulo. Olha, o Marcelão falou que é pra você olhar outra vez a tabela. É a tabela próxima do Corinthians. Cruzeiro, Botafogo fora, Palmeiras em casa pela Copa do Brasil, Fortaleza em casa e aí o Palmeiras no Allianz pra definir a Copa do Brasil. Ulisses, e aí? Parada horrível pro Corinthians, momento péssimo. O Ronaldo, eu não sei o que está acontecendo com ele. Ele está confiante porque ele não pode deixar de ser confiante. Não, vocês viram no Campeonato Brasileiro do ano passado? Não, esquece. O Cruzeiro para mim, eu tô falando isso. Vocês falaram que era impossível. O Cruzeiro, para mim, eu tô falando isso, vai ser campeão brasileiro. É o que eu acho. Por tudo que está jogando, pela maneira como está se comportando. Eu não vejo um time, vai ter Flamengo brigando, Palmeiras brigando pelo título. Janela do Flamengo, hein? A janela do Flamengo, hein? Tem uma janela gigante o Flamengo aí para saída de jogadores, aquela coisa toda. Agora, e também entrada, né? O Flamengo pode... Ele está tentando agora o... Contratou o Saul. O Saul, acertou o Saul, que é um bom jogador, mas enfim... Quem, o Flamengo? Aí o pessoal que se vira aí com o Flamengo. Entendeu? Falou que vai ganhar, que vai ser. Não, mas tô falando de Brasileirão. Mas agora, em termos de... A sequência do Corinthians... Só pra deixar bem claro, quem falou que vai ganhar é você nessa sequência. Não, você falou que vai passar do Flamengo e do Fluminense. O que acontece é o seguinte... Eu acho que o Inter tem mais chances contra o Fluminense. Em todas as competições... Contra quem? Com o Renato? Em todas as competições... Sem o John Narias melhorou a situação. Em todas as competições, o Corinthians, se tiver a atitude que teve contra o São Paulo, perde todos os jogos. O time do Corinthians tem que ter atitude. Ter vergonha na cara e jogar futebol. Só tem um detalhezinho ali, ó. Palmeiras e Corinthians dia 7. 2 dias depois tem a assembleia para reconduzir o Augusto ou não. Imagine aquela semaninha ali. Fora vocês estão pessimistas, velho. Vocês não pulam de uma ponte, velho. Todo mundo junto, de modada. Olha... Vai te lascar, Estamos realistas, irmão. Não, mas assim não funciona, velho. Ô, Marco, como é que o treinador, no caso do Dorival, consegue blindar o jogador numa situação dessa? Que você abre a internet, pra cima, qualquer doutor, lugar, a TV, você abre qualquer veículo de comunicação e aí você... lá se depara com esses números do Corinthians, com esse constrangimento, porque não, tem que não puxa separar. pra baixo não, deixa ele subir, sobe, doutor, sobe, lá pra cima, vai. Renata, quem tem que blindar a si mesmo é o próprio Dorival, que ele tá com um semblante muito caído, né? Tá parecendo aquele cara que alugou a casa de praia pela internet, chega lá, vê que não é nada disso. Que isso, eu tô aí não, era pra cima. Um golpe. O cara alugou a casa pela internet, chegou lá, meu Deus. Abriu o armário, o shampoo tá vencido. E ele tá muito pra baixo. Acho que o Dorival tem que primeiro recuperar a si mesmo pra depois passar isso pros jogadores. Será que ele se arrependeu de ter deixado o São Paulo? Porque depois foi meio estranho, seleção não deu certo, aí caiu no Corinthians. A expectativa do São Paulo, mas aí não deu tempo, ele assimilou antes. Agora, pra sair do clube também tem uma coisa boa, tem multa, né? Mais uma. Mas tem que pagar a multa, senão depois vira mais dívida. Eu acho que o Corinthians, se for um clube sensato, se quiser ser sensato, não pode demitir treinador. Corinthians é sensato. Mas nem um time é sensato. Mandaram embora o Zubeldia lá também, você contratar outro treinador, você imediatamente, automaticamente, você precisa fazer a rescisão. Então, pagando ou não, você precisa ter um acordo com o cara antes de anunciar o outro. Então, mais uma dívida. Eu acho que tem que conservar o Dorival, ter paciência, porque eu acredito em futebol com paciência, dando estabilidade para o treinador, para ele ter 14 jogos. Minimamente um trabalho. Até agora não deu certo, mas ele é um treinador para se confiar. 14 jogos ele só venceu. Convenceu uma vez, foi contra o Inter. Ele goleou o Inter. Ele passou o trator no Inter. Nossa, 4-2 é uma goleada, meu Deus. Só uma vez. E o Yuri fez 4. Tiraram 2 dele ainda. Não, o Yuri fez 3. Você deveria ser mais responsável. Ele fez 4. Aí o juiz tirou. Comentarista tem que falar a verdade. Estamos brigando na CBF por causa desses gols aí. Por causa da artilharia. O Yuri que você pediu pra sair, vazar do Corinthians ao vivo. O Yuri que eu falei pra ele ir embora, mas agora quero ele de volta. Há muitas vezes pra ganhar. Agora, o Abel Ferreira ganhou um contrato da Leila, segundo ele, desde janeiro e ainda não assinou essa renovação. Capelanes. Você que estava lá em debates com o Abel Ferreira. Mas é melhor pra todo mundo que ele permaneça. Ele é um cara que no Palmeiras ninguém foi do Palmeiras. Como assim? Vai nós, pô. Pega cá, velho. Palmeiras. Pros concorrentes, não. Pros adversários é melhor não. Mas pro Palmeiras seria excelente. Eu vou dar uma sublinhadinha, uma leve cornetada no Abel nessa questão. Não faça isso. O Abel, ele me soa... Por isso que eu gostaria muito do dia do Abel sentar aqui com a gente, cara, trocar uma resenha. Porque o negócio é o seguinte, só ele querer. Só ele querer. Porque assim, o Abel, pra mim, ele muitas vezes é incoerente.
O Abel, ele vem com um discurso que ele fala o seguinte, vê se eu tô errado. Não, Chico. se você falar assim com ele, se ele sentar daqui, você já falar assim com ele, ele vai brigar com você. Ele vai brigar comigo, mas é o seguinte, ao mesmo tempo que ele fala que o futebol só ganha um, que o futebol não dá pra ser campeão todo ano, ao mesmo tempo ele fala que ele quer uma cláusula no contrato que se ele não for campeão na temporada, ele vai embora. Qual é a coerência? Paga a multa, papai também paga. Mas qual que é a coerência disso, Abel? Você ao mesmo tempo que pede Não, o que ele calma quer pra dizer é imprensa. que ele faz de tudo pra vencer. Ele não é um cara que vai ficar pra não vencer. Mas não dá pra ganhar, que nem o doutor fala, só ganha um e dificilmente todo ano você vai ganhar. Uma coisa é fato, o Palmeiras, essa pegada que tá, será competitivo daqui 10, 20, Vai participar só bastante. não entrarem e meterem a Mas mão ele que nem ganha todo fazem ano, outros né? clubes, Mas que o ele ganha. Palmeiras... Vai ele participar, lá no Mundial vai Mas, participar. por exemplo, esse ano o Palmeiras não ganhou nada até agora. E eu acho que não vai ganhar também. O quê? E aí tem que mandar o Abel embora. Mas você concorda que os principais títulos almejados pelo Palmeiras ainda não aconteceram, as decisões? Vamos lá, Brasil. Copa do Brasil, não. Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. 6 meses pro Mundial. Divide comigo, Edu, então. Palmeiras não vai ganhar o Brasileiro. Não. Como você sabe? Eu não garanti. Nem você acredita nisso, velho. Ele não tá com os jogos todos completos. Não vai ganhar o Brasileiro. Você tá indo bem, pela primeira A vez. Copa do Brasil até passa do Corinthians que tá, amor. Não vai passar do Corinthians, nem Mas Copa do também Brasil. não ganha da Copa do Brasil. E na Libertadores não tá entre os 3 favoritos, por mais que tenha feito uma boa campanha na fase de grupos. Fez a melhor campanha. E depois vocês me cravam aqui. Mas o problema, eu acho que não é só perder, é como se perde. Você chega numa final de... O ano passado, o Atlético Mineiro chegou na final de 2 títulos e não ganhou e brigou pra não cair. A recompensa foi não cair no Brasileiro, que lutou até o fim. Então, às vezes, pra você ganhar um título, o sacrifício é enorme. Não é só o treinador. Mas pode você comemorar. sacrifica outras Mas coisas. pode comemorar hoje. eu acho que a grande... O Palmeiras, ele sacrificou muito o Paulistão, onde ele poupou demais pro Mundial. A grande notícia pro Palmeiras, essa é a opinião do Papelanes, que o Palmeiras não vai ganhar nada. Pronto, vai ganhar uma coisa. Papelanes? Bom dia. Papelanes é um papelão que ele tá fazendo. No final do ano vocês vão me cobrar. Final do ano vocês vão me cobrar aqui. Não adianta ficar chorando. Papelão que ele tá fazendo aqui. E o carro do Batman, hein? O carro do Batman amanhã vai estar aqui com a gente amanhã. O brasileiro precisa do Abel. É isso aí. Tomara que ele fique... Para de demagogia, doutor. Acabou! Precisamos acabar presidente da CBF. hoje. O Neto tá chegando com os donos da bola. Amanhã tem mais jogo aberto a partir das 11 horas. Uma boa tarde pra todo mundo.